Olá, pessoal, Carlos Palmer com vocês. Estamos aqui no nosso Talk Show, isso mesmo. Olha, não saiam daí, porque a entrevista de hoje promete. Vocês sabem quem será entrevistada hoje? Leslie, a voz de São Sebastião em Caraguá. Exatamente, ela foi mestre, foi chefe de cerimonial de São Sebastião, de Caraguá. Uma história, uma carreira linda, maravilhosa a carreira dessa mulher. Uma grande guerreira, uma voz que parece um veludo, que toca os corações que ouvem. É isso aí, gente. Olha, outra coisa, eu já ia me esquecendo. A AVP Produções, ela realiza gravações de excelência, de casamento, festas, aniversários, isso mesmo. Você que quer uma gravação de excelência cinematográfica, AVP Produções. Endereço, contato, abaixo. Agora nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos com essa querida que fez e faz um trabalho de excelência no litoral. Isso mesmo, de comunicação. Vamos para os nossos comerciais e já voltamos. Beijo, até já. Olá, eu sou a Sandra do Salão Sandra Fashion Hair. Venha conhecer a nossa estrutura, venha conhecer os nossos cabelos, os nossos acrílicos. Nós trabalhamos com mega hair, com perucas, com prótese capilar. Você é muito bem-vindo ao Salão Sandra Fashion Hair. Olá, pessoal! Finalmente, estávamos esperando essa entrevista há dias, há semanas. E graças a Deus, essa entrevista se realizará agora. Nossa querida Leslie. Prazer, minha querida. Querido, obrigada por me receber aqui. Bom te ver de novo. Eu digo mesmo. Muito bom, estou muito feliz de saber que você está fazendo o seu programa aqui com o pessoal da AVP. Sempre muito legal rever amigos. Sim, eu tenho uma história muito bonita, porque eu tive o prazer de trabalhar no Teatro Municipal há muitos anos e o primeiro diretor foi seu esposo, o Marcão. Foi, o Marco Aurélio. Que sempre foi uma pessoa maravilhosa pra gente, tratava os funcionários com dignidade, carinho, respeito, né? Uma atenção incrível. A gente chegava lá e ia falar com ele, como eu trabalhava no teatro, ele era meu superior, ele sempre solícito, tão atento. E você, né? E você, a nossa chefe de cerimonial lá de São Sebastião, maravilhosa, super invejada pela sua beleza, pela sua simpatia, pela sua voz de veludo que você tem e que você encanta as pessoas, né? Porque você é aquele tipo de pessoa que tem carisma. Aonde você entra, você marca. E você atrai as pessoas. Você é meu amigo. Não é porque eu sou seu amigo, é porque você é talentosa, sempre foi muito talentosa. E tem um outro detalhe que eu não te falei, né? Que as pessoas que são entrevistadas com você também nas duas rádios, olha a blusa aqui, da Onda, Rock, News, as pessoas são sempre muito bem tratadas. Elas saem de lá felizes, mas você valorizadas. Sabe que, qual seria o sentido de você convidar alguém para dar uma entrevista no seu programa ou o programa que você comanda e que essa pessoa se sentisse desconfortável? Sim. Então não faz sentido. Uma boa entrevista, e isso eu estou aprendendo porque foi um dom que eu descobri há muito pouco tempo, eu não sabia que eu era capaz de extrair coisas das pessoas de uma forma muito natural. Então, se não for para você extrair o melhor da pessoa, não vale a pena você convidar. Você convidar para deixar a pessoa numa situação difícil, é melhor você não fazer esse papel. Sim. Porque a pessoa ela tem que se sentir à vontade, ela tem que se sentir em casa, ela tem que ser bem acolhida, ser bem tratada, educadamente ser bem recebida. Sim. E o que eu acredito que falta muito hoje, principalmente nessa época que a gente está vivendo, é a boa convivência. É o por favor, muito obrigado, dá licença. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Então, é uma hora que eu fico lá, mas que para mim é a realização profissional. Porque eu estou fazendo o que eu gosto, numa emissora que eu gosto, com pessoas que me dão total liberdade para trabalhar
e sempre entrevistando pessoas maravilhosas. Eu estou desde junho Maravilha, que maravilha. fazendo esse jornal. Eu comecei dia 22 de junho, Sim, já fez 3 meses que eu estou lá. Depois de 25 anos que eu voltei para o rádio, então eu fiquei muito tempo afastado do rádio. Mas é igual andar de bicicleta. Os primeiros dias você vai dar uma bambeada, mas depois você tira a rodinha e vai embora. Leslie, é o seguinte, outro dia eu estava lá na rádio, eu estava vendo você entrevistar um rapaz lá, o Alan, né? O Alan Grisado. Isso. Olha, eu fiquei do lado de fora escutando a forma como você fez a entrevista, eu fiquei assim maravilhado com a forma como você conduzia a entrevista. Ele estava muito nervoso. Sim. Aí eu falei para ele assim, Alan, senta aí, que nós vamos conversar como se a gente estivesse no sofá de casa tomando café. Sim. Ele é um rapaz extremamente inteligente. Sim. Ele tem um QI acima da média. Sim. Um talento que precisava ser melhor explorado no nosso litoral. E valorizado. Mas muito bom. Até hoje tem os cortes, muito boa entrevista com ele. Ai, que Em ótimo. breve ele volta. A Indicação sua, né? a sua forma de entrevistar me encantou. Naturalidade, sabe? E acolhimento com as pessoas. Na realidade, quando falavam Leslie, eu falei assim, Leslie, mas eu acho que eu conheço. Mas aí, quando eu vi, eu me deparei com você, eu falei, é ela que sempre... Porque fazia muito tempo, né, que a gente não se via. Quanto Na verdade, tempo, eu fui mãe? embora de São Sebastião em 2005. Sim. Fui para São 20 José anos, dos né? Campos, ficamos lá até 2016. Sim. Em 2016, nós fomos convidados para fazer a campanha do Júnior. Sim. E aí nós voltamos para cá, já com a intenção de fazer a campanha. O Júnior foi vencedor, eu fui para a prefeitura e o Marco ficou trabalhando com meu irmão, que ao longo do tempo também prestou serviço para a prefeitura. Ele tem uma empresa de transporte e nós ficamos os 8 anos lá. E eu sou muito agradecida ao Júnior, como eu sou agradecida ao Paulo Julião também, porque o Paulo foi o cara, foi a autoridade, foi o prefeito que me abriu as portas para o cerimonial, que era uma profissão que eu não conhecia, eu não tinha a mínima ideia que isso existia. Sim. E aí eu fui me aprofundar. E o pai do Felipe Augusto, o Vander, na época, se eu não me engano, ele havia sido secretário de obras em Campos do Jordão, e ele me apresentou uma senhora chamada Eliane Ubius. E esta mulher é a sumidade do cerimonial brasileiro. Nossa. Ela me ensinou tudo. Aí o Paulo investiu, fui para congresso, fui para curso, fiz estágio em Brasília, visitei embaixadas, fui no Palácio do Planalto, fui no Itamaraty e tudo isso por capacitação. Então, o Paulo era um cara que ele capacitava os profissionais. Sim. E isso, ao longo do tempo, eu fui aplicando. Apliquei aqui com o Júnior, depois, por não me entender muito com a última secretária de comunicação, que nem era daqui, eu optei para ir para a ouvidoria, porque também gerar conflitos é uma coisa, gerir, melhor dizendo, conflitos é uma coisa que me agrada. E a ouvidoria, ela tem que fazer o papel entre o órgão público e o munícipe. Ela não pode dar nem razão para o órgão público e também não pode dar razão para o munícipe, mas ela tem que resolver o problema. E a gente conseguiu resolver muitos problemas de muitas pessoas aqui em Caraguá. Então também foi uma experiência profissional muito bacana. Eu tive pessoas que me acolheram, gente muito boa, a Júlia, Malu, João. Foi muito bacana esse período também na ouvidoria. Mas a entrevista com você é a coisa mais fácil, porque a gente não precisa ficar puxando, extraindo história, porque é automática, que sai, que vem, isso é maravilhoso. Mas me fala uma coisa, você é de onde, natural de onde, como que você chegou aqui e o que fez despertar esse interesse pela comunicação? Porque você é uma comunicadora nata, né? Então, eu na época que eu fui descoberta, fui descoberta por um senhor, que já nem deve estar vivo mais, chamado Germano Mota. Ele era locutor esportivo da Rádio Globo. Opa! E ele tinha casa de veraneio em Itanhaém. Itanhaém é uma cidade do litoral sul, próximo a Peruíbe, logo depois de Mongaguá.
E lá tinha uma rádio, chamava-se Rádio Anchieta. Sim. Eu nem sei se ela existe mais hoje. E ela era do Jaime de Castro, que era um senhor português, que tinha 2 famílias. Então, para ele conseguir acomodar as 2 esposas, ele tinha um estúdio na Praia Grande, que era onde ficava uma mulher com um filho, e um estúdio em Itanhaém, que é onde ficava a outra mulher com o outro filho. Sim. Então, era uma coisa de maluco isso. Sim. E uma não podia saber da outra. Nossa, era uma confusão. E aí, um dia eu tô na padaria com a minha mãe, e acho que eu tinha 13, 14 anos, e ele me ouviu falar com a minha mãe. E a gente já o conhecia de vista, porque a casa de veraneio dele era próximo de onde a gente morava. E aí ele disse para minha mãe, eu queria fazer um teste com a filha da senhora, porque ela tem uma dicção muito boa, e será que ela não se interessaria para fazer um programa de sábado comigo, para dar horóscopo? E eu, desde criança, eu sempre gostei muito de ler. Sim. A leitura é um negócio, hoje não tanto em livro físico, mas eu gosto muito de ler, eu gosto de acompanhar o noticiário, política, a geopolítica. E aí eu fui, fiz o teste, passei, gostei, e aí eu fazia esse programa com ele, uma vez por semana, e que ficou acho que durante 6 meses, 7 meses. E aí o Jaime estava precisando de funcionário, e aí eu não vou lembrar exatamente como, porque o meu marido já era operador nessa rádio, nós nos conhecemos lá. Ele, na ocasião, era casado, era o primeiro casamento, e eu lembro que eu fui morar na casa deles, e aí eu comecei a trabalhar lá, aí eu comecei a aprender a ser sonoplasta. Olha. Porque o bom de uma rádio pequena é que você aprende a fazer tudo. Você tem que aprender técnica, você tem que aprender locução, você tem que aprender gravação, e o meio vai te ensinando. Sim. Hoje eu vejo as pessoas saírem da faculdade de jornalismo, de comunicação, de rádio e TV, e elas não respeitam uma vírgula, elas não sabem ler. E eu estou te dizendo isso por experiência própria, porque os estagiários na prefeitura muitas vezes iam gravar comigo e eles não conseguiam ler. Então, como você sai da faculdade de jornalismo e não sabe ler? Não sabe. Eu falo para você porque eu fiz jornalismo e eu não fui aprender a leitura no jornalismo, eu fui aprender na praticidade com o teatro. Pois é. Porque as pessoas, elas parecem mecanizadas, né? Mecanizadas. Então elas não têm a praticidade de ler. Vai ler, fica assim, monocorde, Exatamente, não respeita a pontuação. Nada, não dá ênfase. Não dá ênfase, não dá a entonação certa. É. Então, isso é um negócio que eu sempre gostei. E nessa época, o rádio, ele era muito primário ainda. Sim. Então tudo era muito difícil, a gente fazia edição de fita com gilete. Sim. E tinha que colar, tinha um negocinho branco que vendia, e era um negocinho de alumínio assim, que você punha a fita, e aí você fazia o corte, e depois você enrolava de novo no gravador Akai para ver se estava certo. Era muito primário. Mas, ao mesmo tempo que ele era primário, ele fazia com que a gente conseguisse desenvolver outras atividades, outras habilidades. É. E uma coisa que o rádio me deu e que isso me serviu muito no cerimonial foi a dinâmica e o improviso. Sim. Porque o cerimonial, eu não sei se você sabe, mas o cerimonial ele é regido por um decreto federal. Ele tem toda uma lei. Nós temos a precedência, que é regida pela precedência dos ministérios. Depois nós temos a lei dos símbolos nacional, 5.700 alguma coisa, que rege o escudo, a bandeira. Depois aí vem as bandeiras de estado, as bandeiras de município, hino nacional. E na época eu não conhecia nada disso. Aí eu fui aprender. Com a ordem de precedência é um negócio muito complicado, principalmente em cidade pequena, que primeira-dama acha que é autoridade e que vereador é autoridade, e não é, porque primeira-dama não é autoridade constituída e vereador, às vezes, não passa na frente de um coronel da Polícia Militar. E é difícil você fazer eles entenderem isso, porque eles não têm esse conhecimento.
Então, o improviso me ajudou exatamente por conta da ordem de precedência. Às vezes, você está numa cerimônia e chega um deputado, um senador. O mestre, e eu tenho uma vantagem, porque eu, além de cerimonialista, eu também sou mestre de cerimônias. Olha aí que maravilha. Então, às vezes, eu estava no púlpito e eu vinha uma autoridade chegar e imediatamente eu já pegava as nominatas e já colocava na ordem certa. E isso eu consegui com o rádio, que foi o improviso. Sim. Mas você me perguntou como é que eu vim parar aqui. Ai, não paro de falar, né? Mas é ótimo, todo mundo quer conhecer um pouco de você. Eu não paro de falar. É ótimo. Não está sendo nada difícil fazer essa entrevista. Eu fiquei nessa rádio Anchieta, meu marido se separou, eu, na época, também tive outros relacionamentos, enfim. E aí, nós tínhamos um amigo que trabalhava na Rádio Anchieta com a gente, na verdade eram dois. Edmir Lúcio, que a gente apelidava ele de Código 13, ele fazia muita reportagem policial, mas ele era ótimo. E tinha um outro que era o galã da história. Galã da história. Que era o Betinho do Vale. E eles vieram embora, porque eles arrumaram uma treta lá em Itanhaém, negócio de mulher, e eles vieram embora para Caraguá. E aqui eles arrumaram emprego na Oceânica. Ah, Oceânica. Que era na época do Roberto Espíndola. Muito amigo nosso. Aí eles ligaram. E eu, nesta época, já não estava mais no rádio. Eu estava trabalhando na prefeitura de Itanhaém como escriturária. Você chegou a trabalhar na Oceânica? Sim. Ah, tá. Aí foi a primeira rádio que eu trabalhei. Depois eu te conto uma história dela. Tá. Foi a primeira rádio que a gente trabalhou aqui. E aí eles ligaram. E olha, a gente está numa rádio muito boa aqui, você tem que ver que era uma maravilha, os caras entendem muito de rádio. Vocês têm que vir para cá porque eles estão precisando de gente. Leslie, estão precisando de gente, não é? Nós vamos dar uma paradinha, depois você vai falar que eles estão precisando de gente. Pessoal, nós vamos nos nossos comerciais e nós já voltamos com esse bate-papo incrível que está com essa mestra do cerimonial, que é a nossa querida Leslie. Obrigada, meu amor. Até já. Voltando aos nossos comerciais com esta simpatia que é a nossa querida Leslie. Leslie, dê continuidade a essa fala que nós estamos super curiosos para saber. Aí nós viemos para Caraguá a convite desses dois rapazes, amigos nossos, porque o Roberto precisava de locutores. E na ocasião o Roberto já tinha uma rádio no interior de São Paulo, Garça, e ele sempre trazia locutor de fora. O Roberto, ele tinha um faro para detectar bons profissionais que era só dele. E aí nós viemos, acertamos com ele. Eu sei que nós voltamos para Itanhaém, nós desmontamos a casa em uma semana. Desmontamos tudo, nós chegamos aqui com uma malha e um rádio. Caramba! E a gente não tinha nem lugar para dormir, verdade. É? Aí a gente fez o acerto do trabalho. E aí nós falamos para ele assim, mas, seu Roberto, agora a gente precisa de um lugar para dormir. Aí ele chamou um outro cara, uma outra pessoa, que indicou um rapaz que alugava quarto. Aí fomos, ficamos lá, e aí as coisas foram se acomodando, e quando nós chegamos aqui, a Oceânica, pra gente era como se fosse uma Jovem Pan. Porque o som dela, e no dia que nós chegamos, tinha o Dom Juarez fazendo um programa à noite, mas era um som cheio, sabe? Eu falava assim, Marco, olha que rádio, olha era uma coisa que pra gente era deslumbrante aqui. Sim. Depois você vai acostumando, você vai crescendo, você vai subindo de patamar. Lá eu fiquei 2 anos e meio. O Marco continuou, eu saí, fiquei grávida do meu primeiro filho, do Jean.
o Jean nasceu aqui em Caraguá, com 2 meses e meio, 3 meses, aí eu fui para Beira-Mar. Beira-Mar. Na Beira-Mar eu fiquei 12 anos. Era Dona Neide, né? Dona Neide. Dona Neide. Não é porque morreu que é santa, porque ela era uma peste. Ela era uma peste. Era brava. Ela não era brava, ela era ruim. Existe uma diferença entre você ser bravo e você ser ruim. Eu conheci ela muito bem. E eu vi a Neide fazer muita maldade com locutores que vinham do interior, sem dinheiro, sem conhecer ninguém. E a gente teve um, Walter Miranda, que eu acho que, inclusive, ele continua aqui. Ele quase desmaiou de fome. Nossa, brincadeira. Então, eu tenho motivos muito particulares para dizer que ela era uma pessoa ruim, mas uma boa gerente de rádio dentro daquilo que ela se propôs a fazer. Caçou encrenca com a pessoa errada, que foi comigo. E eu falei, porque aí eu fiquei grávida dos gêmeos, saí de licença maternidade, e quando eu voltei, ela me pôs para trabalhar às 5 da manhã. Nossa. Porque o intuito dela era que eu pedisse conta. E eu falei para ela, você está querendo me ver sair por essa porta, mas quem vai ver você sair sou eu. E eu não precisei fazer um movimento, porque ela mesma se fritou no óleo dela. Então, você vai aprendendo que pessoas ruins, elas se fritam sozinhas. Sim. E mesmo assim, fiquei lá ainda bastante tempo. Eu fiquei 12 anos na Beira-Mar, eu fui correspondente da Jovem Pan. Depois eu saí em 98, quando a Beira-Mar virou Antena 1. Aí eu fui para Bandeirantes, em São José. Caramba, que Eu história. fazia das 7 ao meio-dia na Bandeirantes. Nossa, mãe. Depois eu fui para o Poder Público. Mas sempre no meio de microfone, de comunicação, sempre nessa área. E aí está formada esta baita profissional, Não. que é um exemplo para Não, todos muito aqui no obrigada. litoral. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Como está sendo para você estar trabalhando na rádio, nas rádios, né? Do Felipe Augusto, um prefeito notável também, que marcou uma história maravilhosa em São Sebastião, que ele reconstruiu São Sebastião, deu vida, um cara que tem um olhar longe, né? Que ele gosta de coisas amplas, bonitas. Ele enxerga macro, né? Isso. O Felipe Augusto é um cara maravilhoso, que ele enxerga maravilhoso. macro. É. E ele, eu conheci o Felipe na primeira campanha dele para vereador. Ele foi candidato a vereador na época que o Paulo foi candidato a prefeito. Sim. Ele não se elegeu. Aliás, ele já contou essa história esses dias no É Que Pode, se eu não me engano. Ele não se elegeu, ele teve oportunidade, foi para São Paulo, trabalhou no Palácio dos Bandeirantes, depois foi para a Casa Civil, ele trabalhou com o Serra. Quer dizer, ele foi fazendo, não é o caráter político, mas a experiência política Sim, dele, sim. desde moço. Sim. E ele, desde moço, ele sempre foi muito articulado, muito desenrolado e muito inteligente. Sim. Hoje, eu enxergo o Felipe como sendo um prefeito que conseguiu superar o Paulo Julião. Porque o Paulo Julião, a gente escutava assim, nossa, ele foi prefeito 3 vezes, foi o melhor prefeito tampão que São Sebastião teve, foi um baita prefeito e tal. Quando ele se elegeu, no final, ele deixou a desejar, tanto é que perdeu a eleição. E o Felipe não. O Felipe foi pegando todas essas lições que ele teve na política, Sim. ele foi armazenando como se fosse um HD, e aí, quando ele se lançou a prefeito, a primeira ele perdeu, a segunda vez ele ganhou, e aí se reelegeu, e depois reelegeu o sucessor, mas ele não foi muito feliz com a escolha, porque ele acabou sofrendo uma grande traição, e que isso reflete muito pelo que eu escuto das pessoas até hoje. Sim, sim, sim. E a gente vê, quando o Felipe dá uma entrevista, o tanto de pessoas que ele consegue engajar onde ele vai. Legal, exatamente. Então, ele é um cara que ele pensa macro. Sim. Eu acho que ele vai ser deputado federal. Eu acredito não também. tenho dúvida que ele vai ser deputado federal, porque a gente escuta muito assim,
Nossa, mas que diferença de São Sebastião para Caraguá. E a gente escuta, eu não sei, o rapaz em Caraguá não conheço pessoalmente, mas eu acho que as coisas já poderiam estar caminhando mais. Então, eu acho que Caraguá olha muito para o retrovisor. E se São Sebastião não se cuidar e continuar olhando para o retrovisor, também vai parar. Sim. Então, eu penso que o Felipe é um cara que enxerga macro, na comunicação ele enxerga macro. Sou muito grata a ele e a Tutu pela oportunidade. Que foi uma excelente secretária também lá, presidente da Uma Fundação. das melhores, super premiada. Maravilhosa. Acho que foi uma perca sem motivo, palpável. São Sebastião deixa de ganhar no quesito turismo. É que sabe o que acontece? As cidades, elas precisam entender que elas são cidades turísticas. As pessoas precisam começar a olhar o turista com mais educação, sabe? Com mais parcimônia, como faz Campos do Jordão, como faz nos Lençóis Maranhenses. A cidade depende do turismo. Em Jericoacoara. Sim. Sabe? Nós chegamos em Jericoacoara, a gente não tinha onde ficar. O que veio de gente querendo ajudar, não, tem essa pousada que é mais barata, esse restaurante é bom para você comer, e assim, mas eles ganharam alguma coisa? Não, eles não ganharam nada. Então, eu acho que precisa começar a olhar para esse lado. E aí, quando você tem um gestor que pensa nisso e mais algum, a cidade só tem a crescer. Então, eu sou muito agradecida ao Felipe e à Tutu, principalmente pela oportunidade de estar na ROC e agora de estar fazendo o Jornal da Onda com o Acácio, que foi meu chefe na prefeitura, agora é meu editor-chefe na Onda, e antes disso, meu amigo, e também com o Fernando Cuiú, que também me recebeu de braços abertos. Nossa, isso é maravilhoso. Eu também sou muito grato ao Felipe pelo maravilhoso trabalho que ele desempenhou em São Sebastião e a oportunidade que ele me deu também de ser diretor do Teatro Municipal e de fazer as grandes obras que foi a vida de São Sebastião, a Paixão de Cristo. E haja visto que ele realmente valoriza as pessoas que têm talento e que realmente têm visão, como você, por exemplo. Eles saíram, mas montaram uma rádio, mas em seguida olharam para o tamanho do talento que você tem, né? E a convidaram para fazer parte das duas rádios, que eu acho merecido, porque você, Leslie, além de ser uma pessoa muito carismática com o seu público, com as pessoas, porque eu vou te dizer uma coisa, você pode ter o talento que for, pode ter a faculdade que tiver, o conhecimento bárbaro, mas se você não tiver carisma, nada adianta. Principalmente quando você é comunicadora. Você pode ser uma atriz, você pode ser uma locutora, você pode ser uma apresentadora, tudo. Mas se você não tiver o carisma, a simpatia, não adianta você ter um currículo. Olha, você sabe que os meus filhos, eles dizem assim, mãe, você quando pega um microfone e sobe no palco, parece que você incorpora alguma coisa em você, que você fica gigante. Sim. E desde que eles me falaram isso, porque eu sempre tive muito receio de parecer metida, orgulhosa, prepotente. E eu posso até passar essa impressão, mas eu sou absolutamente contrário. E você sabe o que é verdade? Quando eu faço aquilo que eu gosto, tudo fica bem. Sabe por quê? Tudo anda bem. Porque você mexe simplesmente com a arte. A arte transforma, a arte cura, a arte liberta, a arte renova. E você é um instrumento da arte, a voz da arte. Então, quando você abre a sua santa boca, só saem palavras melódicas que envolvem o ser humano. Você sabe que o atrai para a maravilha, Eu tenho um né? amigo que até é sobrinho aqui do Aldísio, o Cláudio, e ele diz assim, fala, voz de veludo. A voz de veludo. Ele me chama de voz de veludo. Mas é mesmo, é voz de veludo. Mas é natural, viu? Eu não faço absolutamente nada. É natural porque isso vem de você, natural. seu talento, é o que você acredita, é o que você mais ama, né? De profissão. É o que eu gosto de fazer. Então isso transforma.
Você já pensou as pessoas que levantam para trabalhar num serviço que não gosta? Ah, meu Deus, vou ter que trabalhar outra vez. Já aconteceu comigo. Nossa, é horrível. Nem tudo foram flores, já aconteceu sim. comigo já. Sim. E de trabalhar com pessoas que você sabe que querem te ver pelas costas Sim. e você tem que sorrir e fingir que tá tudo bem. Sim, sim. Ô, Leslie, Mas isso só traz experiência pra gente. traz. Mas quando você faz o que você gosta e já levanta rapidinho, já vou para o meu trabalho. Hoje eu vou entrevistar não sei quem, eu vou fazer não sei o quê. É muito bom. É animado. Dá uma mensagem para o nosso público, que infelizmente o nosso tempo está acabando. Dou. E antes de mais nada, eu quero mandar um beijo para a nossa querida Tutu, um abraço para o Felipe Augusto, nosso queridão, e que em breve espero que ele esteja aqui no nosso canal conosco. E agradecer imensamente a tua participação, que eu me sinto assim, lisonjeado com a sua presença, Imagina, porque eu que te você é uma... agradeço. você tem anos e anos de carreira e você tem essa profissão maravilhosa que é apresentadora, que é a comunicadora, com uma vasta experiência. Eu faz um ano que eu estou aqui fazendo essa experiência de apresentador. Eu quero agradecer a todos que me acompanham sempre, as pessoas que me ouvem, tanto na Rock quanto na Onda, aos amigos, a você que me fez esse convite, muito obrigada. E é isso, vamos sempre fazer aquilo que a gente gosta e leiam. Leiam, porque a leitura também transforma. Transforma, a leitura é primordial na nossa vida. Leslie, quero mandar um abraço para o nosso querido Marcão, que está aqui nos assistindo no estúdio. Um abraço forte para você, meu querido, que sempre marcou a vida de nós que estávamos no Teatro Municipal de São Sebastião, com o seu carisma, com a sua atenção, com o seu carinho, né? E com a sua respeitabilidade, que você sempre respeitou todos os funcionários que estavam do seu lado. Obrigado, viu? Por tudo que você fez por mim naquela época. E Leslie, eu quero te agradecer imensamente. Estou emocionado. Imagina, por ter a honra de ter você aqui. Porque eu nunca te falei, mas eu sempre fui seu fã. Porque quando você chegava na comunicação, como uma mestre de cerimônia, que entrar no teatro, era a coisa mais linda, porque você entrava empoderada da palavra, da verdade, do esclarecimento. Então, você sempre marcou muito a gente que assistia você, que ouvia você falar. A gente, quando ia ver você subindo no púlpito, a gente já ficava, nossa, o que ela vai falar? A gente já ficava ligado, porque as tuas palavras eram simplesmente carismáticas, que envolviam as pessoas. Uma postura, uma dignidade, uma forma de falar bonita, clara, as palavras redondas, audível. Então isso fazia com que a gente via aquilo e era uma verdadeira aula. Eu acho que eu me inspirei muito em você para ser apresentador também. Fico feliz. Leslie, eu quero te presentear porque essa flor veio aqui especialmente hoje para você. Que lindo. Tá bom? Muito obrigada. E por todo o carinho que a gente tem por você. Que lindo. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, adorei, adorei. Agora eu vou esperar você lá. Eu vou, sim. Tá bom? Tá, querida, é o seguinte, venha mais vezes. Dê um grande abraço no nosso querido Felipe Augusto, um beijo na Tutu. Pode deixar. Um abraço a todos os telespectadores, ouvintes da rádio de vocês, que vocês tenham muito sucesso, muitas vitórias, porque você já é uma vitória, uma grande guerreira, fez uma família maravilhosa, uma carreira brilhante. Obrigada pelo convite, sabe? viu? Eu que agradeço por você ter aceitado e vindo. Você lá. Irei. Gente, ficamos por aqui com o nosso talk show. Quero agradecer muito ao Marcão, agradecer a Leslie que veio aqui carinhosamente para o nosso estúdio. É uma pessoa que marcou muito a vida de muita gente em São Sebastião e Caraguatatuba. É uma pessoa empoderada, é uma pessoa que tem o dom da palavra. E eu estou me sentindo muito lisonjeado, muito feliz por ter essa pessoa aqui comigo hoje, que veio só valorizar e veio agregar mais valores ainda para o nosso canal. Muito obrigado, Leslie, do fundo do meu coração. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá o seu like, dá a sua sugestão. É muito importante para o nosso crescimento. Pessoal, se você precisa de uma gravação com excelência, AVP Produções, isso mesmo, gravações de casamento, festas, aniversários, isso mesmo. Endereço abaixo. Gente, não deixe de nos seguir, tá bom? E ficamos por aqui com o nosso talk show e até o próximo. Beijo, Felipe Augusto, beijo, Tutu, beijo para todo mundo que está assistindo. Beijo!